A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Este canal ele é gravado aqui da Igreja da Boa Esperança, Parnamirim, RN Natal, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou auxiliar de trabalho e também professor da EBD. Nós vamos estudar sobre a lição dos jovens, certo? Já estamos chegando ao término desse primeiro trimestre, um primeiro trimestre tão abençoado, né? E a lição tem como tema principal Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinamento de Cristo no Evangelho de João. A lição que nós vamos estudar nesse momento é a lição de número 12. Ela tem como tema Jesus vence a morte. O texto principal, que é a primeira base da lição, ele diz assim: disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo de número 20, versículo de número 17. O resumo da lição diz assim: João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. João traz a luz, ele tira a cortina, ele revela, né, o que Jesus revela de Jesus como Deus. Ele mostra muito Jesus como Deus. E o que isso representa para a nossa redenção? A segunda base da lição, que é o texto bíblico, eu peço que os irmãos, os professores leiam com seus alunos, se encontra em João, capítulo número 20, do versículo 1, versículo 2, o versículo 9, o versículo 11, a partir do 11 até o de número 17. Certo? Versículo 1, 2, 9, 11 ao 17. Leia com seus alunos, é de suma importância. O primeiro tópico da lição, ele vai tratar sobre que tem como um tema assim, a conclusão do ministério de Jesus na terra. Jesus conclui o seu ministério, que foi entregue por Deus, otorgado por Deus. E o primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: o lavar pés. O exemplo que Jesus dá aqui para os discípulos é de suma importância. Mas esse o lavar dos pés, ele teve um grande significado, teve um propósito. E o primeiro propósito que a gente pode encontrar no estudo de João, que primeiro é para mostrar a seus discípulos o quanto os amava. Quer dizer, sendo em forma de Deus, teve por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, e lavou os pés dos discípulos. O segundo exemplo, o segundo propósito, podemos dizer que foi assim: para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. Quer dizer, prefigurava ali o sacrifício de si mesmo na cruz. O terceiro é para comunicar aos seus discípulos a verdade de que ele os estava chamando para servirem uns aos outros em quê? Em humildade, certo? Era o terceiro propósito do lavar os pés. Então, diz aqui na lição que João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrado nos outros 3 evangelhos. E uma delas é o ato de lavar os pés do discípulo na ceia da última Páscoa. Então João traz relatos, coisas que os 3 evangelhos sinópticos não trouxeram. E uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não representa a instituição de uma prática. Quer dizer, ele
trouxe esse valor ao lavar dos pés, a humildade que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrou, quer dizer, o Deus ali Todo-Poderoso, lavando os pés da sua própria criatura. Isso é uma demonstração de humildade. Imagine Deus se colocando nessa posição de servo. Jesus estava demonstrando aos seus discípulos o dever que ele tinha de servir com atitudes humildes, certo? Não se prevalecendo jamais de sua posição como líder espiritual, que é o que acontece muitas vezes, que as pessoas usam dos seus cargos de posição para humilhar muitas vezes outras pessoas, que não é assim o que Deus ensina na sua palavra. E Cristo mostrou claramente sobre isso. Ele demonstrou esses ensinamentos aqui em João e deixou exemplo, né? Um exemplo tão maravilhoso a ser seguido. Lá em João 13, o versículo número 16, diz assim: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Um exemplo que Cristo mostra aqui para que eles possam seguir. Se Jesus, sendo Senhor, se sujeitava à prática tão humilde como lavar os pés do discípulo, deveria viver de forma semelhante. Num verdadeiro cristianismo não há lugar para orgulho ou prepotência. Quer dizer, o verdadeiro cristão que nasce de novo, que é nascido de novo, ele não há lugar para a prepotência, para o orgulho, para a soberba, que são sentimentos que não é de um verdadeiro cristão, que tem a identidade cristã, que nasceu de novo. Bom, a gente está vendo aqui o lavar dos pés, foi o exemplo que Cristo nos deu. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, diz assim: as últimas instruções. João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus que não tem caráter público. No primeiro fala com os discípulos, no segundo fala com o Pai, e em seguida entrega-se à prisão, o julgamento e a morte. Quer dizer, ele fala aqui de uma sequência que são instruções que Cristo deixou e fez esse processo todinho para mostrar aos discípulos como é que deve ser feito. Ele fala aqui que ele fala abertamente, ele fala com os discípulos, em segundo fala com o Pai, e em seguida ele entrega-se à prisão. Ninguém poderia prender a Jesus se ele não quisesse. Ele simplesmente se entregou por nós. Foi um ato altruísta que Cristo fez por nós. Depois de predizir a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções ao discípulo. Fala abertamente de sua partida, certo? Volta a declarar-se igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. São as últimas instruções de Jesus, que estavam se aproximando a sua entrega para ser levado ao julgamento, a ser crucificado. A riqueza doutrinária de João também se vê, portanto, na área da doutrina bíblica do Espírito Santo. Então, João mostra muito sobre essa doutrina do Espírito Santo, certo? Depois de anunciar o batismo no Espírito Santo, lá em João, capítulo 1, versículo 33, e de mostrar Jesus prometendo o fluir, se o Espírito Santo como como o Espírito Santo fluir como rios de água vivas, né? Glória a Deus. E esse fluir também está acontecendo no dia do Pentecoste e ainda acontece hoje. Glória a Deus. Bom, a gente está vendo aqui sobre as últimas instruções. Vamos ver agora o papel do Espírito Santo.
O papel do Espírito Santo, os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais para que em conjunto com Atos e as epístolas paulinas, especialmente, compreendemos como age em nós e por nós nesses dias. Quer dizer, ele mostra claramente como o Espírito Santo age. Ele diz aqui na lição, em primeiro, o Espírito Santo tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. É a função do Espírito Santo. Ele tem como primordial nos ensinar, revelar a palavra do Senhor. Vocês vão encontrar isso em João capítulo 14, versículo 26. Ele testifica de Cristo também e o glorifica. Glória a Deus, aleluia. E dele o exclusivo papel de convencer o mundo do pecado. Quer dizer, é dele o exclusivo papel de convencer o mundo do pecado, o pecador, que ele precisa reconhecer a Cristo como Salvador. É o Espírito Santo que entra no seu coração, que convence o homem da sua condição de pecador. Glória a Deus, aleluia. Não há como alguém ser salvo por meros assentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver essa obra do Espírito Santo, esse sentimento mental da doutrina cristã. Não há aquele sentimento, não há por si só o homem não tem condições de salvar-se. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Aleluia. A gente viu o papel do Espírito Santo. Bom, aqui concluímos o nosso primeiro tópico da lição, que é a conclusão do ministério de Jesus na terra. A gente viu lavar os pés. Foi uma obra que Cristo fez para mostrar a sua humildade. O Deus Todo-Poderoso lavando os pés dos seus discípulos. Vimos as últimas instruções que ele trouxe para os discípulos. Vimos também o papel do Espírito Santo. Esse foi o primeiro tópico da lição. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, a prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora, primeiro ponto do segundo tópico. Depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Como eu falei no início, se entregar, ele se entregou para ser crucificado por mim e por você. Jesus levanta os olhos aos céus e fala com o Pai. Estava seguro de que em tudo havia glorificado aquele que o enviara, consumido a obra que ele dera a fazer. Então Cristo sabia que a sua obra estava concluída. Ele obedeceu ao Deus Todo-Poderoso, seu Pai, e veio e concluiu essa obra tão maravilhosa que é morrer por mim e por você, pagar aquela cédula que era minha, aquela culpa que era nossa. Simplesmente ele cravou na cruz, pagando com o seu sangue tão precioso. Glória a Deus. Dando sequência aqui a lição, agora pede pelos discípulos para que fosse livre do mal. Lá em João 17:15, ele pede, ele intercede pelos discípulos. Não somente aqueles discípulos, mas todo quanto viesse a crer nele e se tornasse seus seguidores. Ele não só pede também pelos discípulos, mas por mim, por você, nós gentios. Ele pede por todos, para que todos aqueles que viessem a se entregar a Cristo, como reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, que possa encontrar essa proteção em Deus. Bom, a gente viu aqui, é chegada a hora, lá no Getsemane. No Getsemane, diz aqui, no sopé do Monte das Oliveiras, havia um horto ou um jardim chamado Getsemane, o jardim do Getsemane. Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém. Assim o fez também na noite em que seria preso. Jesus foi orar e naquele local chegou os guardas e o levou preso. Certo? Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhe esse momento tão cruciante para Jesus. Aí você vai ver que Mateus conta que ele foi ali orar.
levando consigo Pedro, Tiago e João. Resistam sua tristeza profunda e angústia, certo? Enquanto Lucas, o médico, especifica que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas 22, 44 fala sobre isso. Foi ali que Jesus, mais uma vez e de forma definitiva, entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo que enfrentaria nas últimas horas de vida. Então foi ali no Getsemane que Jesus se entregou, ao concluir essa obra tão maravilhosa, que pagou esse preço por mim e por você. Ele simplesmente ali no Getsemane, ele se entregou-se. Lucas aqui diz, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Aleluia! E foi tudo por mim e por você. O terceiro ponto aqui do segundo tópico diz assim: preso e crucificado. As últimas horas de Jesus foram de intensa agonia, um julgamento cercado de ultrajes e escárnios. Ali não foi um julgamento justo. Foram criadas até provas que nunca existiu contra Jesus. Eles pagaram pessoas para testemunhar contra Jesus coisas que ele não fez, certo? Então foi um julgamento falso, enganador, que sofreu injustiça, foi crucificado por nós. Aleluia! Um processo de completo abandono por parte dos discípulos, como havia predito lá em Mateus capítulo 26, o versículo 56. Pedro, o mais enfático, negou por 3 vezes a humanidade, não só os discípulos, mas a humanidade simplesmente virou as costas para esse Jesus tão maravilhoso, para o nosso Jesus tão maravilhoso. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso com como tanto esperavam, né? Eles esperavam muito bem isso. Em seguida ele compareceu perante Ananias e Caifás, sumo sacerdote, para ser interrogado. Então vocês estão vendo o que Jesus ele passou por nós. Ele foi preso, ele foi crucificado diante de Pôncio Pilatos. O único fundamento que apresentaram foi justamente o motivo de o terem rejeitado. Aleluia! Olha só, a única coisa que tinha contra ele. Com isso, aquela geração de judeus estavam declarando de forma cabal a completa rejeição do Filho de Deus. Mas não se engane não, não só foi os judeus que rejeitaram a Cristo, não. A humanidade todinha virou as costas para Deus, virou as costas para o seu Filho, que nos trouxe salvação e redenção. Hoje, quando cometemos pecados, falhamos com o Senhor, estamos nos afastando desse Jesus tão maravilhoso e tão bondoso. Glória a Deus, aleluia. Então aqui concluímos esse primeiro tópico da lição, prisão e crucificação de Jesus. A gente viu chegada a hora, a gente viu no Getsemane que Jesus foi a orar e ali ele foi levado preso. Vimos também preso e crucificado, foi julgado injustamente, lhe levantaram provas contra ele sem justificativa. Esse foi a prisão e a crucificação de Jesus no segundo tópico da lição. Vamos adentrar agora no nosso terceiro tópico da lição, para você se situar aí, você não se perca, onde a gente está comentando. O terceiro tópico diz assim: ele venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. Ele venceu a morte. O curso da vitória, o ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de no terceiro dia ter ressurgido dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Então é o ápice. Aqui, todo o inferno, todas as potestades, eles queriam que não se cumprisse a palavra do Senhor, que foi predito que ao terceiro dia ele ressurgiria, ele ia
ressuscitar, mas Cristo ressurgiu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega, que começou com a sua decisão de submeter-se à encarnação. Iniciou-se aí a enfrentamento do império da morte, que a todos assombravam. Então aí tem início a ressurreição de Cristo, é a vitória final sobre a morte, sobre o inferno, sobre a sua toda potestade, o inferno todinho. Ele é vencido, o diabo, ele é vencido na ressurreição de Cristo. Essa vitória foi concretizada, aleluia, se concretizou, aleluia, glória a Deus. Dando sequência aqui, ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus já estava desafiando os poderes daqueles que tinham o domínio desse império, o diabo, por sua causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. Quer dizer, o diabo tinha um domínio do império da morte. Então, ao ressurgir ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou a chave do inferno. Chave simboliza domínio, controle, que manda em tudo, aleluia. Tudo está ao seu controle, nada foge do controle de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o Rei eterno, Senhor dos senhores. Bom, a gente concluiu aqui o curso da vitória, primeiro ponto. Do terceiro tópico, vamos falar sobre o segundo ponto, ressuscitado pelo Pai. O segundo ponto diz assim: como sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo de maneira nenhuma. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Já estava vazio, ele não estava mais lá. Você pode ir hoje para os túmulos de Allan Kardec, outros que criaram aí as suas seitas e heresias, criador de tantas seitas. Pode ir lá que está o resto dos mortais dele lá, ainda tem vestígio dos esqueletos, mas eu desafio você encontrar o corpo ou o esqueleto de Jesus. Está vazio o túmulo. Ele ressuscitou, glória a Deus, porque ele é Deus acima de todas as coisas. Diz assim a lição: Jesus não estava mais ali, e agora todas as vezes que aparece, já está em corpo glorificado, sem qualquer limitação física. Lá em João, capítulo número 20, o versículo 19 e o versículo 26, fala sobre a aparição de Jesus, que muitos viram ele. Mais de 50 presenciou a presença de Jesus. Os próprios discípulos viram quando ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, aleluia. O terceiro ponto diz assim: o valor da ressurreição. Que valor tem isso para nós? Porque tem um valor incalculável para nós. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos. É a principal, justamente porque esse fato é a razão maior da nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Seria vã a nossa pregação, porque a nossa pregação, que é a palavra de Deus, que transforma, que dá vida ao homem, ela é firmada na ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã essa pregação. Da igreja de Coríntios, havia da parte de alguns a negação da ressurreição dos santos. Paulo prega sobre a ressurreição, equivocado justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é fundamental. É o fundamento maior da nossa fé e a esperança no que consiste o poder da nossa pregação, certo? É o que consiste. Sem essa ressurreição, seria impossível a gente
pregar o Evangelho com eficácia e ter a certeza. Lá em João, 1 Coríntios, capítulo número 15, o versículo de número 14, diz assim: E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, Paulo diz aqui, olha, é vã a nossa pregação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, certo? Além de apontar para o futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor em nosso presente, que é de dar sentido e propósito à nossa vida, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal, tirando da nossa miséria, simplesmente, de uma existência meramente terrena e banal. É assim os que não têm esperança, os que não andam na presença do Senhor, os que não creem na ressurreição de Cristo, o que não tem ainda, o que não nasceu de novo. Ele vive nessa vida aqui meramente terrena, uma vida banal, não tem esperança. Ele diz no seu eu, depois da morte acabou, não existe mais vida. Mas nós que cremos na ressurreição de Cristo, a gente diz sim, tem vida sim após a morte. E essa vida após a morte, eu quero vivê-la eternamente com Cristo para todo sempre. É assim que nós cremos. Assim concluímos essa tão maravilhosa lição, que tem como tema principal aqui, que vocês não se esqueçam desse tema tão principal, tão bom, que é Jesus vence a morte. Foi a lição de número 12, a lição dos jovens. Antes de encerrarmos, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu likezinho, é de suma importância. Quanto mais você deixa o like, mais o YouTube ele entende que é um conteúdo bom, ele vai passando para outras pessoas, e assim o Evangelho de Deus é pregado a toda criatura. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.